Tem uma outra pergunta. Denise, minha tia começou a fazer uso dos medicamentos Symbicort, acetilcisteína e Decadron. Antes de fazer uso dos remédios citados, ela fez o tratamento da primeira fase da vacina do Brasil Sem Alergia. A minha pergunta é, se os medicamentos que ela começou a tomar não interferem com a vacina, altera a pressão, dá mais cansaço? Não. Não tem nada assim que interfira com a vacina, inclusive a vacina, ela na grande maioria das vezes, ela deve ser tomada junto com outros medicamentos, ela não pode ser tomada sozinha. Você tem que tirar primeiro o paciente da crise, junto com a vacina, e a vacina vai funcionando, vai ensinando o organismo a melhorar, ou seja, vai criando a chamada memória imunológica, vai produzindo aquelas células que a gente fala, células T reguladoras, anticorpos bloqueadores, tudo aquilo que vai ensinando o sistema imunológico. E depois de um tempo a vacina já está na sua plenitude, aí, controlando bem, regulando bem seu sistema imunitário, e você não precisa mais tomar os remédios, Você acaba diminuindo bastante o consumo dos remédios. É o que acontece. Mas eu vi aqui que foi prescrito um Symbicort, parece que você tem algum problema pulmonar, talvez uma asma, uma doença pulmonar obstrutiva crônica qualquer. A N-acetilcisteína também é um remédio que tem uma proteção pulmonar. O Decadron é um corticoide. Agora tem que saber que tipo de Decadron que você está usando, Se é oral, se é injetável, se é o nasal, Então tem que ver qual tipo de Decadron, que é a dexametasona, que você está usando. Então, assim, a minha orientação é a seguinte, é muito difícil aqui eu orientar você e dizer, olha, você tem que parar com isso, iniciar isso, é muito complicado, tá? A minha indicação é a seguinte, tratamento tem que ser continuado. Se o médico prescreveu, continua. Até para você não ter o processo inflamatório e, consequentemente, esse processo inflamatório ser uma porta de entrada para o coronavírus. É muito importante que a gente entenda isso, que quanto mais inflamação você tiver nas vias respiratórias, na árvore brônquica, no nariz, na garganta, no pulmão, maior a chance você tem de complicar com o coronavírus e, teoricamente, sem ser purista acadêmico, tá? Teoricamente, estou falando isso para os colegas aí, para depois os coleguinhas não falarem, mas o Marcelo está falando coisas assim. Não, teoricamente, existe a possibilidade de você pegar o coronavírus sim, porque você diminui a proteção mucociliar do nariz. Essa proteção, quem tem um processo inflamatório nasal, acaba tendo uma diminuição da proteção mucociliar. Você tem um aumento na produção de proteínas de adesão, tá? Aumento do processo inflamatório no nariz, Esse aumento do processo inflamatório faz com que vírus penetrem com mais facilidade. Ok? Isso já está mais do que provado para vírus como gripe e resfriado. Os vírus do resfriado, são vários. Pode ser que aconteça também com o coronavírus. Então você precisa fazer uma barreira protetora do seu corpo contra o coronavírus. Tá bom? Então aí você me pergunta, a minha pergunta é, se os medicamentos que ela começou a tomar não interferem com a vacina? Não interferem. Altera a pressão? O corticoide, o Decadron pode alterar a pressão sim. Tá? Dependendo do tipo de apresentação que você esteja usando. Se for oral injetável, pode alterar a pressão. Dá mais cansaço? Não. Teoricamente melhoraria, A pessoa melhoraria a prova de função, a capacidade pulmonar, e diminuir o cansaço. Agora tem que saber que tipo de cansaço que você está tendo. Então por isso que você vai fazer o seguinte, Denise, bota lá, Daniel. Você vai dar uma ligadinha para o nossa telemedicina, WhatsApp 21 99374 2042, vai deixar uma mensagem assim, eu quero me consultar por telemedicina com um dos médicos. Temos médicos de plantão de segunda a sábado, para vocês receberem orientação de um profissional qualificado. Porque o problema é vocês ficarem buscando informações em blogs, vlogs, em curandices, entendeu? Pelo menos vocês vão conversar com um médico com décadas de experiência, vários médicos, eles têm décadas de experiência, com CRM, todos eles muito bem formados, brasileiros, e você vai bater um papo com ele para saber melhor qual é o seu quadro clínico e saber se haverá necessidade de você estar presencialmente conosco para você ser auscultada e a gente então tomar uma conduta mais precisa e adequada para o seu caso. Foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina em 19 de 3 de 2020. Nós não concordamos em tempos de paz com
com a telemedicina, sempre sabemos que sempre a melhor solução é a presença do paciente junto ao médico, mas em tempos de guerra, em tempos de calamidade pública, é muito melhor você ouvir uma orientação de um profissional formado do que buscar por conta própria informações de pessoas não formadas e pessoas que vão, inclusive, agravar mais ainda seu quadro clínico. Então, conversa com ele, com um dos médicos, eles vão ouvir a sua queixa, vão abrir um prontuário para você. Se houver necessidade, então, a gente pede para que vocês estejam presencialmente na nossa clínica, tomando todas as medidas cabíveis de proteção, como o uso das máscaras, a higienização. Vai chegar lá, a gente vai passar um álcool a 70, tá? Nas mãos e no antebraço. Pedir para vocês esfregarem bem para matar as bactérias. Não vai entrar mais do que 10 pacientes, ou seja, você não vai encontrar um ambiente lotado. Vai existir um espaço de segurança de 1,5 metro entre cada paciente, ou seja, muito seguro. Todos os profissionais aparamentados, protegidos, tá? Para que não transmitam doenças. A gente, inclusive, tem medido a temperatura de todos os funcionários diariamente, para ver se eles estão com algum tipo de infecção. Graças a Deus, todo mundo bem de saúde. Isso é uma grande coisa, tá? Isso realmente é um trabalho que nós estamos fazendo de proteção, usando os equipamentos de proteção individual, usando as nossas vacinas imunoestimulantes preventivas contra doenças. Ou seja, a gente tem mantido realmente uma saúde bastante boa. E você sabe que quanto mais sintomas você tiver, maior a chance você tem de transmitir o coronavírus, porque a sua viremia vai ser maior. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta.